Falar quanto que eu ganhava, pode ser. Já já eu vou falar pra vocês por que que eu saí de lá. Olha só, eu fiz uma lista não, sobre os materiais que eu vendia, eu já passei aqui. O que dava mais dinheiro no lixão era o PET. Então, de PET, eu tirava mais ou menos 500 quilos de PET, de 500 a 700. Dependia do mês, dependia se faltava muito ou não. Mas, geralmente, esses materiais aqui vendia por mês. Então, eu vendia uns 1.000 e pouco de PET, garrafinha, vendia mais ou menos uns 500 de garrafinha. E as outras coisas, pet óleo, tinha gente que nem pegava porque era barato. Então, pet óleo, tipo, 2 bags dava R$ 50. E 2 bags você gastava 15 dias pra encher, porque pet óleo quase não pesa, sabe? Então, ganhava pouco. Mas, juntando tudo de materiais, assim, entre pet, garrafinha, plástico, balde bacia, PVC e tudo que eu não tô lembrando mais agora, desses materiais, dava uns 2.500. Acho que mais ou menos isso. O papelão dava uma média de R$ 250 para cada um, quando ia, né? Quando o pessoal vinha cá buscar o papelão, pesava e mandava o valor pra gente, a gente dividia, dava média 250, assim, mais ou menos. E aí a gente mandava 2 ou 3 vezes por mês, então dava uma média de 700. Teve mês da gente receber R$ 1.000, quase R$ 1.000 de papelão, mas não era sempre. Porque a gente costumava mandar umas 8 toneladas por mês, mais ou menos, de papelão, era o que saía de lá. A latinha era. Quando eu saí, eu acho que estava 9. Eu acho que as últimas vendas eu vendia 9. Então, geralmente, dava uns 30 quilos por mês. O alumínio, que são panelas, perfil de alumínio, alguns derivados assim, tava o mesmo preço da latinha, geralmente. O metal, R$ 22 o quilo. E metal é muito pesado, sabe? Principalmente aquelas torneiras de metal. Então, qualquer torneira mais comprida daquelas de pia, qualquer coisinha dava 1 quilo. Então, era um precinho, assim, razoavelmente bem, porque era muito pesado. Inox é R$ 3,50, R$ 4. Não era caro, não. Inox era muito maneiro, não pesava muito. O cobre, que é o fio. E quando eu saí, a última venda que eu vendi tava R$ 50 o cobre. Então, era um dos que pagava bem. Porque 3 quilinhos de cobre dava R$ 150. E 3 quilinhos de cobre, assim, razoavelmente é um preço bom pra ser só o cobre, só um material, né? Os folheados que eu falei, bijuterias, brincos sem par, não sei o que, era R$ 100 o quilo, um precinho muito bom. Então a gente vendia disjuntores, era tanta coisinha assim por fora, que geralmente eu dava uns R$ 400 por quinzena, que eram esses materiais de latinha menor. Então quando eu vendia tudo que tinha aqui em casa. As latinhas que eu tinha, os alumínio, metal, inox, celular não. Mas bateria eu também vendia pra esse homem pra não acumular aqui no quintal. E os cobre, porque pra queimar, quando é muito cobre, é bem ruim, assim, que é aquele fumaceiro e tudo. E eu não deixava juntar, tava um pouquinho, já queimava logo aqui no fundo de casa, aqui no lote aqui do lado da minha casa, pra não dar muito volume, muita fumaça e não ter que levar tudo pro lixão pra queimar lá, sabe? Deixa eu ver mais o que eu ia falar. Eu não tenho do que reclamar, porque foi uma porta que Deus me abriu lá, tipo, tão grandiosa, tão grandiosa. Eu vou contar pra vocês por que eu saí. Mas antes, eu vou deixar mais um vídeo aqui das resenhas que a gente aprontava lá. Ó, eu vou perguntar pra voz da experiência. Tô maluqueira? Tá mala. Tá mala? Tem tudo não, né? Não vira não. Pra fazer parceria com o Ceará. Misericórdia. Agora manda pro Ceará. E realmente, gente, eu trabalhava lá porque, por incrível que pareça, era um serviço que eu gostava e porque também financeiramente era bom. Porque, pelo que eu somei junto com vocês, eu ganhava lá uma média de 4.000 por mês. Então, para quem recebia 1.600, tá ganhando 4.000, já era uma diferença muito grande. E aí, quando eu saí da lotérica, eu fui lá para atualizar, porque realmente eu estava desempregada, e aí eu consegui receber o Bolsa Família, que era 750. E aí, já foi uma benção na minha vida, porque já era a prestação da minha casa, vocês entendem? Então, o que eu ganhasse por fora seria para eu, tipo, seria para minhas outras despesas e para investimento também, porque eu também sou um pouco esperta. Eu investi uma partezinha disso. E aí, então, já era 750, que era a prestação da minha casa, e o que eu ganhava por fora já me ajudava muito. E outra, eu já não gastava com shampoo, com creme de hidratar, com creme de pentear, com creme de pele, já não gastava com produtos de limpeza, já não comprava mais roupa, tipo assim, desde que eu entrei lá, não comprei roupa nem pra mim, nem pro meu filho. Mas agora, eu já vou caminhar pro fim, tá? O principal que vocês querem saber. O porquê que eu resolvi sair do lixão. Essa pessoa, que foi a que me indicou pra entrar lá, foi a mesma que me deu motivo de eu querer sair. E uma vez, um rapaz lá falou, eita, Tamires, olha que linda essa saia. Eu lembro como hoje, como foi a situação. Olha que linda essa saia. Não, ele falou assim, olha que linda essa sua saia. Sua cara. Ele falou assim, eu falei, nossa, que linda, fulano.
Só que meu guarda-roupa nem cabe mais de roupa, eu não sei onde eu vou enfiar tanta roupa. Eu falei isso. Aí a pessoa falou, mentira, essa roupa é pra você vender. Não é pra você usar, não. Isso é porque você tem inveja de mim. Porque a princípio era só ela que pegava, o pessoal achava roupa e dava pra ela, porque ela era a única que vendia pros brechós, sabe? E aí ela falou isso, não sei o que, inveja, tem inveja de mim, porque só eu que vendia a roupa aqui, ela começou a vender por inveja, não sei o que. E eu falei, não, fulano, não tenho inveja de você, não, a oportunidade aqui é pra todos, enfim, não sei o quê. E a partir disso, ela começou a ficar diferente comigo, e ficar com piada, e ficar me tratando mal. Mas daí eu entendi, porque ela sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar. Com todo mundo lá, com a família dela. A filha dela tem anos que não fala com ela. Ela fugiu com o próprio enteado. Ela não fala com o irmão e odeia com todas as forças. Eu falo isso porque ela dizia que odiava o irmão com todas as forças da vida dela. Então ela era uma pessoa muito complicada. E tinha uma coisa, né, em mim que incomodava muito ela, que era o fato de eu ser crente. Ela me odiava, eu acho que principalmente por eu ser crente. Porque ela me implicava tanto. Durante esses 2 anos que nós passamos lá, eu discuti com ela 2 vezes. Porque foi momentos que eu já não aguentava mais, eu precisava dizer umas coisas pra ela também. Mas na maioria, assim, tipo 90%, 99% das vezes, essas 2 vezes que eu discuti foi uma exceção. Porque na maioria das vezes, ela me humilhava demais e eu ficava calada, gente. Juro a vocês. Eu ficava só entregava nas mãos de Deus. Porque aí a partir disso, começou a implicância dela comigo. Tipo, muita implicância. Uma vez, eu fui vender meus materiais. Isso foi um dia de semana e foi pela tarde. O caminhão entrar, eu e os meninos do próprio caminhão que vieram, a gente teve que afastar os bags dela. E no outro dia ela ficou dizendo que eu que roubei os bags dela. E sempre que ela sabe que os bags estavam tudo lá, era por implicância, chamando de ladra. Outras vezes ela ficava dizendo, tipo assim, se achava um paletó no lixão. Ela levantava o paletó. Olha o paletó do pastor, olha o paletó do pastor. Quem já entregou seu dízimo? Gente, eu rio da situação, mas eu me sentia muito envergonhada, sabe? Tipo, qualquer situação, assim, tipo, ela usava pra me humilhar mesmo. Tipo assim, qualquer caso, assim, às vezes o pessoal comentava entre si algum acontecimento. Como a cidade é pequena, o bairro é pequeno, todo mundo conhece todo mundo. E às vezes tinha algum acontecimento, tipo, com alguém que era crente, evangélico. Aí ela começava, isso porque é crente, tá vendo? Porque crente nenhum presta, é por isso que eu não gosto de crente, eu odeio crente. E pererê, gente, sério, vocês não têm noção de tudo que eu passava, vocês não têm noção. Isso não é uma vez por semana, era todos os dias. Todos os dias. Gente, sério, vocês não têm noção de como que era, não tem noção, não tem noção. Tipo assim, às vezes alguém mostrava pra ela, ô fulano, um vestido, serve em você, você quer? Aí ela, esse vestido parece de crente. Você tá me chamando de crentinha? Eu tenho cara de crentinha? KKKK. Gente, sério, vocês não têm noção. Porque durante esse período que eu tava lá no lixão, eu fui chamada pra uma entrevista numa usina daqui, que sempre foi meu sonho entrar. Só que eu fui chamada pra entrevista e eu cometi o erro de comentar pra eles que eu ia participar dessa entrevista, porque na minha cabeça eu ia passar, porque eu já tinha graduação, não concluí, mas eu tinha experiência na área. Eu trabalhei 7 anos como assistente administrativa, eu sempre tive uma boa comunicação, nunca fui muito tímida. Então eu comentei com eles que eu ia pra essa entrevista, porque eu tinha certeza que eu ia passar, e era no escritório da usina, imagina. E gente do céu, e aí eu fui pra essa entrevista e eu penso que eu me saí super bem. E eu cheguei comentando com eles, e tu tava muito feliz. Que pra felicidade dela, eu não passei. E isso, assim, foi o auge, assim, da provocação. Ela falava assim, ai, ai. Isso, ela sempre me provocava, falava assim, se eu estivesse perto. Porque o intuito era eu ouvir, era me ofender mesmo, sabe? Ela ficava, ai, ai, era pra eu estar no escritório agora, fulano, kkkkkk. Mas não, tô aqui catando lixo. Quem diria eu catando lixo? Vocês acreditam nisso? Eu tô rindo, gente, porque eu levo na brincadeira e eu ficava calada. E através daquilo eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, me tira desse lugar, Senhor, me tira desse lugar. Porque sempre que eu queria falar alguma coisa, eu sentia o Espírito Santo falando pra mim, aguenta, tem um propósito, eu vou agir, não sei o quê. Eu comecei a orar, falar, Senhor, me tira daqui. Sério, agora eu quero sair, Senhor. E aí, esse foi o auge, gente. Eu falei, gente, eu não tô aguentando, Senhor, eu não quero mais isso pra minha vida, tanta humilhação. Porque eu tinha consciência que não ia parar. Eu não sabia chegar nela e, vamos dizer, pedir perdão, vamos ser amigas, porque eu não conseguia ser amiga dela. Primeiro, porque eu sabia do caráter dela, eu sabia que ela não gostava de mim. Não tinha nada, eu não fazia nada pra provocar ela, justamente por isso. Eu acho que foi o período que eu mais fui crente, gente, sério, porque se fosse nos meus tempos antigos,
Não sei se eu agiria dessa forma, mas eu posso dizer assim que foi o tempo que Deus mais me provou pra saber se eu era crente ou não. Porque tudo eu aguentava calado, eu sabia que não ia acabar aquela provocação. E aí naquele dia eu decidi, eu só vou trabalhar até sábado. Porque até sábado dá tempo eu separar os meus materiais, não vou falar pra ninguém, foi o que eu pensei, vou falar pra ninguém. Vou trabalhar até sábado, vou separar meus materiais, quando for na segunda eu vou ligar pro menino ir lá comprar. E foi dito e feito, gente. Aquela semana, alguns meses atrás, eu trabalhei só até o sábado, na segunda fui lá, liguei pro menino, ele foi lá comprar os bags, tava tudo prontinho, levou meus bags. E aí eu falei, mandei mensagem pro pessoal, gente, agradeço demais o carinho de vocês, adoro vocês, não sei o quê. Mas eu já tava com o meu psicológico já meio abalado, não vou mais trabalhar com vocês, obrigada. Eles falaram, não, arrumaram outro emprego? Aí eu falei, não, Deus proverá. E aí foi assim que eu saí de lá.